transformar essa pastagem que lá está em um pouco de carne para que a gente possa fazer essa produção. E a gente sabe que no meio dessa história toda tem um ponto que é um grande desafio, independente de onde você está no Brasil. A gente vai ter uma estação seca, que pode ser mais ou menos fria, né? Aqui para nós em Mato Grosso ela nunca é fria, ela é só seca. Se eu for mais para o sudeste ou para o sul do Brasil, ela vai ser tão seca quanto e mais fria, com dias mais curtos. A restrição é ainda maior. Então, o nosso grande desafio, de maneira geral, no Brasil como um todo, é transpor esse período, que é um período onde a gente não consegue produzir alimento, onde a gente vai ter animais aí com uma certa restrição no uso, né, do alimento. E quando a gente bota isso em números, fica muito fácil de enxergar, porque a gente enxerga o que a gente chama de curva de estacionalidade de produção ao longo do ano. Vai ter uma época do ano onde sobra comida e vai ter uma época do ano onde falta comida. Então, de maneira geral, o que nós temos é um cenário de pecuária que é promissor no Brasil, de maneira geral. A gente tem números extraordinários da pecuária, é bom que a gente, né, fale sobre isso. Uma das coisas que eu combato muito quando a gente conversa de integração lavoura-pecuária é que, às vezes, né, nasce o sentimento de que a pecuária tradicional acabou, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de lavoura como uma ferramenta de intensificação da pecuária, que tem diversos níveis e diversos degraus que você pode subir antes de chegar na integração lavoura-pecuária. E entender a estacionalidade de produção é um deles. E entender que a lavoura pode ser uma ferramenta para ajudar a gente a suprir, né, o que seria talvez o maior desafio da nossa pecuária no clima tropical, é produzir comida quando a gente não tem ambiente, de fato, para produzir comida. Quando a gente olha pelo outro lado, pelo lado da lavoura, é preciso também fazer o reconhecimento, entender o progresso que foi feito nos últimos 30, 40 anos. Né? Soja, 30 anos atrás, não vinha aqui para cima, a gente estava falando aí do sul do país, basicamente. Conseguimos abrir o cerrado, conseguimos domar, né, a acidez de solo, calcário, gesso, fósforo, adaptação de cultivares, programa de melhoramento genético, a soja veio subindo e hoje nós estamos plantando soja aí, né, Mato Grosso, Rondônia, já tem turma plantando soja lá em Roraima. Então, a gente subiu, de fato, com a soja para o trópico, coisa que não se fazia 30 anos atrás. Mas, de fato, a busca hoje, quando a gente fala nas áreas de lavoura, é por uma otimização do uso da terra. Se eu plantar só soja na minha área, eu estou falando de usar 40%, 45% do ano essa área. E, até hoje, a gente ainda fala de áreas que estão em pousio, de áreas que não são economicamente produtivas, digamos assim, durante a estação seca do ano. Se eu estiver falando de milho, né, uma cultura com ciclo um pouco mais longo, e dependendo de onde você está, há a possibilidade de fazer safra e entre-safra. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, essa região médio-norte do Mato Grosso, é comum isso. O nosso milho é todo de segunda safra, né, basicamente. Então, agora nós estamos vivendo o momento da colheita da soja, do plantio do milho, esse ano aí um pouquinho atrasado. Essa confusão toda que a gente teve em outubro sem chuva esse ano. Mas quando você consegue fazer as duas coisas, a gente aí está falando de usar essa terra 75%, 80% do ano. Não vai ter, né, algum tipo de renda nessa terra lá, julho, agosto, alguma coisa desse tipo. Além disso, nos últimos anos, e aí, né, vamos voltar de novo lá para a década de 90, 80, final de 80, 90, nós começamos a fazer essa lavoura com integração com o plantio direto. Então, houve a necessidade de trazer para a lavoura as nossas braquiárias, para fazer boa cobertura de solo, para suprimir planta daninha, para melhorar níveis de matéria orgânica. E hoje a gente tem o plantio direto como alguma coisa onde a gente, né, não discute mais. É uma ferramenta a ser utilizada, uma ferramenta que a gente tem à disposição. Então, veja, a gente tem um cenário no país que é de limitação de produção de forragem na seca para a pecuária, de limitação de uso da terra na seca para a lavoura, mas que boa parte dessa lavoura tem pastos já plantados nela por conta da utilização do plantio direto. Então, eu gosto de dizer que nesse cenário é que a gente começa a enxergar os sistemas integrados de produção, ILPF, né, CIPA, existem diversos nomes para a mesma coisa, vamos dizer, que é nada mais do que uma estratégia, né, que visa a produção sustentável, que visa integrar as atividades agrícolas, pecuárias, em alguns casos
né, floresta junto, numa mesma área, em consórcio, em sucessão, em rotação. Mas, no fim do dia, o que nós estamos buscando é utilizar do que há de melhor nos efeitos sinérgicos desses componentes para que a gente faça um bom ambiente, para que a gente consiga viver bem nesse ambiente, para que a gente tenha viabilidade econômica e torne os nossos sistemas cada vez mais produtivos, que a gente torne os nossos sistemas cada vez mais rentáveis, né? Uma coisa que eu gosto de pontuar é que não necessariamente nós precisamos buscar as maiores produtividades para ter a maior rentabilidade. Às vezes, a maior rentabilidade está com produtividades que não são as mais altas, né? Então, preciso levar em conta tudo isso em consideração. E aí você me pergunta, Bruno, mas isso tem funcionado? Como é que isso está nos últimos anos no Brasil? E o que a gente tem visto é um crescimento forte nos últimos anos. Esse é o levantamento da rede LPF, feito de 2005, né? Esses números foram calculados até 2015. A gente, no ano passado, fez um ajuste nessas contas até 2020. E a estimativa é que a gente tenha hoje alguma coisa em torno de 17 milhões de hectares de pastagens no Brasil, de sistemas integrados no Brasil, que trazem a gente aqui para o topo dessa curva, com uma grande área de sistemas integrados no Brasil. O que a gente sabe além disso? A gente sabe que boa parte desse sistema é integração lavoura-floresta, 1%, integração pecuária-floresta, 7%, e integração lavoura-pecuária-floresta, 9%. E, além disso, a gente tem 83% desse número, né, desses 17 milhões de hectares aí que nós estamos conversando, em sistemas de integração lavoura-pecuária. E, portanto, esse é o sistema que eu vou me ater um pouco mais com vocês hoje, para que a gente tenha aqui, né, uma meia hora de palestra e depois a gente possa bater um papo. Se eu fosse falar dos 4, a gente ia precisar de uma semana inteira conversando. Então, com foco um pouco maior nos sistemas, né, lavoura-pecuária, eu gostaria que vocês tivessem comigo um entendimento de que a gente pode olhar para esse sistema com diversas perspectivas, digamos assim. A primeira delas, e mais comum, é sobre a ótica da recuperação de pastagens degradadas. Eu uso sistemas de integração lavoura-pecuária para recompor um pasto que já foi. Um pasto que um dia foi produtivo, que um dia aguentou altas taxas de lotação, um pasto que em algum outro momento foi produtivo, mas que precisa ser recuperado, que eu preciso recompor fertilidade de solo, e que às vezes a recuperação pela recuperação é cara o suficiente e não me retorna com velocidade. Usamos da lavoura, produzimos um pasto novo, vendemos o resultado dessa lavoura, amortizamos o custo e então temos um pasto novo e recuperado depois de um processo de integração lavoura-pecuária. Nesse cenário aqui, um dos pontos que eu gosto de levantar é o seguinte: se a gente não fizer nada, esse pasto que hoje está recuperado não estará um bom pasto em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Não porque ele deixou de ser um bom pasto, mas porque a gente não repôs os nutrientes que foram levados por cada animal. Toda vez que a gente exportou um boi para o frigorífico, a gente exportou junto com eles nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, tudo isso foi junto. Então é preciso entender, nesse cenário de usar a integração lavoura-pecuária para recuperar um pasto, de que é necessário pensar em adubação de manutenção. É necessário pensar em manutenção de pastagens produtivas no médio e longo prazo. Não adianta só botar na conta que eu vou usar um pasto 3, 4, 5 anos, ele vai a zero e eu volto com lavoura 5 anos depois. Os números têm contado para a gente que essa lavoura sofre demais no 5º ano quando a gente volta, ou o input que eu preciso fazer é muito grande para fazer com que essa soja volte a produzir, sei lá, 60, 65 sacos, que é o que a gente tem feito aqui, né, na média do estado. Então, essa é uma leitura do sistema de produção. Ele como uma estratégia de recuperação de pastagens. Existem fazendas que estão olhando para o sistema de integração lavoura-pecuária como uma estratégia alimentar. E veja, esse é o caso um dos casos aqui na Fazenda Gamada, aqui no norte do estado, onde você tem uma parte do ano com safra de lavoura, e quando você chega lá na entre-safra, o que a gente tem nessa área são pastos e braquiárias.
Então, na época mais restritiva do ano, né, para nós aqui chove até maio, junho em diante já não tem chuva, junho, julho, agosto, as nossas médias são praticamente perto de zero e a gente precisa fazer alguma coisa para ter comida para dar para os bois. Então, eu entendo a possibilidade de fazer algum plantio de safra. Ao colher a safra, planta-se as forrageiras na entre-safra e, a partir de maio, junho, você tem uma forrageira que cresceu pós-colheita da soja e que foi possível de fazer um pasto novo para que a gente possa utilizar na época mais restritiva do ano. Então, essa leitura traz para nós a possibilidade de mexer naquela curva de estacionalidade de produção que eu comecei falando com vocês 15 minutos atrás, que é a identificação de que existe isso ao longo do ano, e por conta disso, boa parte dos nossos números no Brasil, e se você olhar para os nossos quase 200 milhões de hectares de pasto, nós vamos ter quase 200 milhões de cabeças, o que é um número extraordinário, mas é um boi por hectare no Brasil de maneira geral. O que significa isso? Significa que a gente tem limitado a nossa produtividade por conta da estação seca, por conta da estação fria, onde eu não consigo ir além nesse processo. Então, a minha demanda, à medida em que eu levanto ela na fazenda, se eu quero ter uma taxa de lotação maior, eu preciso entrar com alguma outra estratégia. Eu preciso pensar em suplementar, eu preciso pensar em silagem, em feno, em pasto diferido, em alguma outra fonte de forragem para que os meus animais possam ser alimentados durante a estação seca, quando eu tenho um déficit alimentar. Por outro lado, pensando em sistemas integrados, pensando em produzir forragem como estratégia de alimentação do meu rebanho em áreas pós-soja, me traz uma outra possibilidade, porque eu vou produzir forragem oriunda de outro lugar e, portanto, essa forragem que eu teria que conservar ou suplementar de outra origem, eu agora produzo dentro da própria fazenda uma segunda curva de produção de forragem. Então, veja, a curva verdinha mais escura é o meu pasto permanente e a curva verde clara, né, tracejada, é o meu pasto pós-soja. Então, eu vou ter na minha propriedade áreas distintas, destinadas para a minha pecuária, para a minha lavoura, mas que na entre-safra, a fazenda vai ser 100% pecuária, porque eu não tenho soja plantado nela, porque eu não tenho milho plantado nela. Então, veja, existem uma série de possibilidades que a gente pode fazer ao longo desse tempo, e uma delas é um exemplo que eu quero trazer para vocês aqui da própria Embrapa do ano passado. A gente fez uma área experimental com sorgo e Braquiária rosisiensis, onde a gente conseguiu produzir aí o sorgo com 0 de nitrogênio e com 25 kg de nitrogênio e potássio, depois do plantio da soja. Então, soja colhida lá em fevereiro, isso aqui plantado em março, uma adubação de formação aí, logo depois que a gente estabeleceu o dossel com 25 kg de NK. Então, fomos capazes de produzir quase 4.800 quilos de sorgo, onde a gente adubou com 25 quilos. Não diferiu aqui arroz, em torno de 3.500 quilos, 3.400 quilos. O que fez com que a gente, ao longo desses 100 dias de avaliação do período pior do ano, fôssemos capazes de produzir mais 8.000 quilos de matéria seca, na pior época do ano, né? E a entrada de 25 quilos de nitrogênio aqui para ajudar esse pasto a se estabelecer, a esse sorgo a ser mais produtivo, aumentou em quase 1.400 quilos por hectare de matéria seca para os nossos animais. Então, além de plantar uma forrageira, um consórcio forrageiro com uma segunda planta que usa um extrato do dossel diferente, que traz para você a possibilidade de enxergar, né, uma nova maneira de enxergar os seus pastos durante a estação seca. Porque o que eu quero no final do dia é ter uma taxa de lotação razoável, mesmo durante a estação seca. Essa é outra fazenda acompanhada aqui por nós, onde você tem um pasto tradicional e os pastos pós-lavoura, né? Aqui já não dava mais para manter os animais, quando julho e agosto, né? Especialmente agosto, que é o finalzinho da nossa estação seca, setembro já começa a chover um pouco, e você ainda tem um pasto razoavelmente verde, com alguma massa de forragem, os animais normalmente suplementados, mas garantindo desempenho para o rebanho durante todo o ano. Então, quando a gente olha de novo aqueles 2 pontos que eu botei para vocês inicialmente, que é o desafio de produzir comida na estação seca,
sob a ótica da pecuária, e o desafio de otimizar o uso da terra sob a ótica da lavoura, a gente tem o plantio direto já conhecido, não é novidade conversar com o agricultor e pedir para ele plantar capim, e não é novidade para o pecuarista que há necessidade de fazer alguma coisa durante a estação seca. E se eu junto um pouco de suplemento com um pasto de plantio direto, eu tenho a possibilidade de usar a minha terra 100% do ano. Eu otimizo o uso da terra, eu otimizo o meu capital empatado, eu otimizo tudo aquilo que eu já investi na terra e colho dela soja, milho e ou boi por 365 dias do ano. Então, aqui para nós é comum ainda soja, milho e boi, ou, dependendo do ano e das variações de preço, soja e boi direto. Até 2 anos atrás, a gente vinha reduzindo muito a quantidade de milho na segunda safra e investindo mais em pastos e fazendo um pouco mais de pecuária. Com o preço do milho do último ano, esse ano já houve uma reversão, a gente voltou a ter mais milho nessas áreas do que a gente teve em 2019 e 2020. Mas o fato é que a lavoura e a pecuária, eu gosto de dizer, é um casamento sem divórcio, é um caminho sem volta, e a gente está com isso cada vez mais consolidado no campo. É bom para a lavoura, é bom para o boi, e com isso a gente consegue ajeitar os nossos sistemas de produção a ponto de eles serem mais produtivos e mais rentáveis. Dessa forma, a gente começa a enxergar a integração lavoura-pecuária como, de fato, uma estratégia de negócio. Não é mais soja porque eu quero mais soja, não é mais boi porque eu quero mais boi. É lavoura-pecuária porque o negócio fica melhor junto. Eu tenho pastos na época da seca, suplemento esses animais, eu estou produzindo quando eu não posso produzir, produzindo forragem quando eu não posso produzir grão, eu agora tenho o grão na fazenda, eu posso fabricar o meu próprio suplemento, se for da minha vontade, comprar um núcleo e fazer essa ração dentro da própria fazenda. Não, eu não quero, eu vou entregar a minha soja direto numa cooperativa, a cooperativa já vai me devolver o meu proteinado pronto, o meu suplemento proteico energético pronto, eu vou distribuir isso nas minhas pastagens. E mais do que isso, eu agora tenho a possibilidade de fazer terminação intensiva a pasto. Eu tenho milho, soja, boi pronto dentro da fazenda. É só juntar essas coisas e a gente tem bastante terminação hoje, a tal da TIP, ou suplementação intensiva a pasto, como tem sido chamado. Há animais consumindo aí 1,5%, 1,8% do peso vivo, às vezes mais do que isso. Isso tem acelerado demais o processo e os ganhos. E, óbvio, também, sob a ótica da lavoura, quando você olha os números que a gente tem, e aqui estão números do professor Ed Carlos, lá da Federal de Rondonópolis, testando a entrada aqui de plantas forrageiras, de maneira geral, durante a entre-safra, numa área de soja, produzindo em torno de... Aqui é o somatório de 2 anos, tá? Então, 6.400 quilos de soja em 2 anos de produção, 6.700 ou 6.800. O que significa isso? Significa que, ao final de 2 anos, produzindo com braquiárias mais o feijão guandu e braquiárias mais o feijão calpi durante a entre-safra, isso estimulou a produção de nitrogênio nessa área, isso estimulou a fixação biológica, isso fez com que eu tivesse uma matéria orgânica mais rica nesse solo, uma relação carbono-nitrogênio melhor, e a soja foi capaz de dar mais 5 sacos no final de 2 anos, ou mais 6,5. Então, mais 2,5 ou mais 3,3 sacas de soja colhido na média de 2 anos, nessas áreas onde a gente tem um bom pastejo feito durante a estação seca, com um pasto bem manejado, em consórcio com leguminosas, fazendo com que a gente trabalhe o ambiente, fazendo com que a gente tenha uma microbiota de solo melhor trabalhada, com que a gente tenha uma soja capaz de ser mais produtiva quando eu tenho uma entre-safra mais rica. Não só botei uma arroz lá e dessequei ela para plantar minha soja. Eu plantei ela junto com o feijão guandu, junto com o feijão calpi, e criei esse ambiente mais diverso para o meu solo. Então, resultados que levam a gente a acreditar que a integração lavoura-pecuária tem, sim, uma grande possibilidade no Brasil. Agora, alguns números aqui da própria Embrapa, essa é, de novo, nossa área experimental, para quem não conhece, a nossa fazenda aqui em Sinop. Essa é a área onde a gente tem 10 sistemas integrados de produção em avaliação, desde a safra 2011-2012, então estamos indo para a 9ª safra agora esse ano, estamos colhendo a 9ª safra.
Aqui a gente tem renques triplos, renques simples, renques duplos, pastos com integração com lavoura, pastos sem integração, sistemas silvopastoris, os componentes solteiros, né? Só pastagem, só lavoura e só floresta, e as combinações duplas e triplas. Então, eu quero mostrar para vocês rapidamente, né? Nós estamos aqui na Consulpec e o meu negócio é mais pecuária do que lavoura, vocês já perceberam a essa altura. Os 4 tratamentos mais relativos à pecuária nesse cenário. A gente avaliou pecuária com capim-marandu, com o nosso braquiarão, apenas. Ele, na alternância com soja e milho a cada 2 anos, o que a gente chamou de lavoura pecuária. Ele, em comparação com o silvopastoril, né, o pecuária floresta com linhas triplas de eucalipto. E o lavoura pecuária floresta, onde a gente também tinha linhas simples de eucalipto e com 2 anos soja, milho, 2 anos com pastagem. Então, a gente vem adicionando, né? Adicionou lavoura, adicionou a floresta, adicionou lavoura e a floresta nos 4 tratamentos. Não sei o tanto que vocês têm noção, mas o número médio da produção em Mato Grosso hoje é cerca de 13 arrobas por hectare, quando a gente trabalha na recria e terminação. Se você pegar o número médio do estado, nós vamos falar alguma coisa em torno de 4, 5 arrobas, que é esse número que se fala para o Brasil médio também. Aqui em Mato Grosso, esse número é mais perto de 4 arrobas quando a gente fala do ciclo completo, e alguma coisa em torno de 13 arrobas quando a gente fala só de recria e terminação. Bom, nesse experimento a gente fez o mesmo manejo para todo mundo. Então era capim-marandu com 30 centímetros de altura, sob lotação contínua, mas com taxa variável. O que quero dizer com isso? Se eu tinha mais capim, eu botava mais boi. Se eu tinha menos capim, eu botava menos boi. Mas esse capim era mantido sempre a 30. Se ele começava a subir, a gente aumentava a taxa de lotação. Se ele começava a baixar, a gente diminuía um pouco a taxa de lotação. Isso aqui são 3 anos de avaliação. No primeiro ano, 1% do peso vivo no coxo. No ano 2 e ano 3, 2% do peso vivo. No ano 1, 50 quilos de NPK. No ano 2 e 3, 100 quilos de NPK. Então, uma intensificação bem simples, uma intensificação bem inicial, né? 0,1 no coxo ou 0,2, 50 quilos de NPK, depois, né, 100 quilos de NPK, onde a gente conseguiu produzir 15 toneladas de capim, quando a gente estava falando do pasto solteiro. Desempenho médio de 617 gramas na média do ano, tá? Julho a julho, ano safra, e produzindo 25 arrobas por hectare. Então, já quase o dobro do que a gente consegue fazer com a média do estado hoje. No pecuária floresta, para nossa, né, alegria, esse espaçamento de 30 metros não foi capaz de causar maiores danos. Então, 15 toneladas de produção de forragem, 630 gramas de desempenho, também fechando as mesmas 25 arrobas, os 2 tratamentos com produtividade muito semelhante na área útil de pasto. Quando eu venho para o lavoura pecuária, eu consigo incrementar a minha produção de forragem, portanto, preciso aumentar a minha taxa de lotação. O desempenho individual também foi maior e fechamos com 28 arrobas por hectare. E, por fim, o lavoura pecuária floresta com linha simples. A gente tem produção semelhante ao lavoura pecuária aqui, mesmo tendo árvore. Então, veja, respondendo também ao resíduo da adubação da lavoura, e as árvores não foram capazes de causar nenhum dano maior relativo ao sombreamento. Os animais desempenharam ainda melhor, porque esse pasto aqui é exatamente igual a esse, né? O lavoura pecuária tem um pasto exatamente igual a esse, só que esse aqui tem árvore. Os animais aí com acesso à sombra 750 gramas. Então, você veja aí um desempenho de 60, 70 gramas acima e 35 arrobas produzidas por hectare. De novo, média de 3 anos coletados entre 2015 e 2018. Isso mostra para nós uma perspectiva de produzir cada vez mais, uma perspectiva de ter números diferentes e uma preocupação com esses animais em relação à ambiência, né? Nós começamos a palestra falando em benefícios econômicos e ambientais desse sistema. Se eu estiver pensando na possibilidade de promover sombra, eu posso ter aqui a capacidade de reduzir os índices de temperatura e umidade, temperatura em globo negro, capacidade térmica radiante. As sombras são sempre muito menores. Então, veja, você não necessariamente precisa ter renques como esse, mas tenha em mente que se na sua integração lavoura-pecuária houver a possibilidade de, né, estabelecer renques de árvores na beirada da cerca, na área de descanso, dar acesso à sombra a esses animais, pode lhe garantir um ambiente muito melhor. Pode lhe garantir uma mudança, inclusive, de comportamento desses animais. A gente avaliou aqui e descobriu que 80% do tempo dos animais em pastejo, eles fazem ao sol.
não tem problema, ele vai pastejar ao sol. Mas 85% do tempo desses animais ruminando, eles vão para a sombra se eles tiverem acesso a ela. 61% do tempo em ócio ou socializando, né? Essas outras atividades que os bovinos têm, eles vão fazer a sombra de uma árvore ou, né, ou a qualquer tipo de ambiente sombreado que você permita. Isso faz com que ele possa desempenhar um pouco melhor em sistemas integrados. E qual é a mensagem que fica disso para a gente, né? Se eu tiver a chance de ter um boi Brasil, como eu chamo aqui, essa linha verde, que é um bezerro que eu comprei lá com 210 quilos, com 7 arrobas, e trouxe ele para a fazenda e ele veio ganhando peso, né? E aí passou por uma seca, passou por uma segunda seca, esse boi vai levar quase 29, 30 meses depois de ter 210 quilos, e aí a gente descobre por que um boi no Brasil leva 3 anos e meio para morrer, para atingir aqui esses 450 quilos, que é um peso, né, um peso de terminação, vamos dizer, um peso que a gente está procurando um jeito de finalizar ele na fazenda, mandar ele para um atípico, ou para um centro de confinamento, para um confinamento, para ir embora. Às vezes, com menos a gente já manda, mas é bem comum aqui ainda você ir para esse boi mais pesado. E se eu fizer uma pecuária bem feita, se eu fizer um bom manejo de pasto, se eu adubar, se eu ajustar a taxa de lotação, se eu fizer a coisa funcionar, o que a gente viu aqui na média desses 3 anos é que 14 meses depois eu tenho esse boi já pronto para chegar aqui nos 450 quilos. E se eu estiver trabalhando com integração lavoura-pecuária, o desempenho individual é um pouco maior e eu posso fazer com que esse boi atinja esse peso um pouco antes, com cerca de 11 meses a gente tinha esses animais já prontos para esse peso aqui de 450 quilos. Então a pergunta é, qual o impacto disso no seu fluxo de caixa? Qual o impacto econômico disso no seu negócio? Se eu consigo tirar esse seu boi lá de mais 25, 30 meses, nesse medião Brasil que a gente está vendo aí fora, de um boi por hectare, e trazer ele para uma boa pecuária e com mais 14, 15 meses ele está pronto, depois que eu comprei esse bezerro de recria aqui. Ou com mais 11 meses ele está pronto para entrar no confinamento. E aí você pensa, né? Esse bezerro aqui é um bezerro de 8 meses, 9, 10 meses, com 210 quilos. Se eu tivesse bezerro aqui com 8 meses, mais 11, nós estamos falando de 19. Se ele for para mais 100 dias de confinamento, nós estamos falando de 22 meses. Então, com a integração lavoura-pecuária, facilmente a gente vai conseguir trazer esses animais para o abate abaixo de 24 meses. Numa pecuária bem feita, nós estamos falando de 28, né, 29 meses a finalização dele. E aí você começa a entender e fazer conta em relação ao que você tem e ao que você está pensando aqui enquanto eu falo. E se a gente ainda levar em conta, hoje ninguém paga por isso, mas esse boi que deixou de morrer 30 meses depois para morrer aqui entre 11 e 15 meses, ele deixou de emitir entre 60 e 80 quilos de metano na vida dele. E metano é aquilo que todo mundo enche o saco da gente, é aquilo que todo mundo fala que a gente não pode emitir, é aquilo que toda roda de conversa internacional vai ter alguém apontando o dedo para a gente e dizendo que a gente tem algum tipo de problema com isso e que o Brasil precisa melhorar e que precisamos ter um boi que emita menos. Então, emitir menos significa manejar bem os meus pastos, suplementar eles adequadamente e fazer com que esse boi viva menos. Eu vou emitir menos metano pela quantidade de produto que eu estou produzindo na minha propriedade. Arrematando isso, olhando para o sistema, o que eu gosto de pensar, né? Nem sempre a gente vai intensificar o sistema todo, nem sempre justifica intensificar o sistema todo. Quanto mais eu intensificar a minha propriedade, mais refém eu vou estar de outras fontes de volumoso. O que a gente tem visto de maneira geral nas fazendas é que se você trabalhar em 1/3 dela, né? Se eu pensar numa fazenda e dividir ela em 3, 1 para 2, e nesse 1/3 dela eu trabalhar mais intensamente, com um pouco mais de sistemas integrados, adubação, suplementação, manejo de pasto. E nos outros 2/3 eu mantiver a mediana que eu venho conseguindo fazer, a gente começa a ter uma perspectiva um pouquinho diferente. Veja, se eu pegar uma propriedade de 300 hectares fictício e aplicar em 100 hectares os números que eu acabei de mostrar para vocês, que são, né, os 25 arrobas produzidos aqui no pecuário e no silvopastoril, as 28 do Lavoura Pecuária e 35 do Lavoura Pecuária Floresta. Mas ainda assim eu mantiver em 2/3 na minha fazenda, os outros 200 hectares dela, a produção de 5 arrobas por hectare, que é essa média Brasil, e a gente sabe que a gente faz isso fácil,
eu vou ter a minha propriedade produzindo entre 11, 12 e 15 arrobas por hectare. O que significa isso? Significa que eu estou produzindo 2,3 a 3 vezes mais. Se você pensar friamente, significa que você deixou de comprar uma outra fazenda. Você não precisa comprar uma outra fazenda para dobrar a sua produtividade. Na mesma fazenda, você vai produzir o dobro com aquele mesmo operacional que já está lá estabelecido. Você já tem o curral, você já tem as cercas, você já tem a casa, você já tem os retiros, você já tem os funcionários. O que você vai fazer agora é enxergar isso com a maneira mais intensificada, com um bom planejamento, com um bom projeto, fazendo com que metas de longo prazo sejam definidas e, aos poucos, você vá transformando a sua fazenda no que ela precisa se transformar. E aí fica a pergunta para a gente caminhar para o fim da nossa conversa de hoje, que é o seguinte: Bruno, muito bacana. Na teoria tudo é lindo, e na prática? Na prática eu gosto sempre de trazer um exemplo de uma fazenda. A Embrapa, né, no Brasil, de maneira geral, acompanha diversas fazendas, o que a gente chama de unidade de referência tecnológica. E eu gosto muito do caso da Fazenda Pontal, aqui em Nova Guarita, no norte do estado. Uma fazenda que eu acompanho desde 2010, 2011, quando me mudei para cá. E já tivemos alguns projetos juntos. O projeto atualmente versa em torno dos consórcios forrageiros e da capacidade de produzir cada vez mais durante a estação seca. Uma fazenda que era propriamente de cria, aberta para a pecuária, onde o negócio era produzir bezerros, e houve, a determinada altura, a necessidade de corrigir pastos, de recuperar pastos, de fazer com que eles fossem mais produtivos. A gente aqui briga com um negócio que chama síndrome da morte, né, do capim-marandu. A gente tem uma dificuldade tremenda de lidar com isso, é preciso recuperar os pastos. E a fazenda identificou a necessidade de entrar na lavoura em busca da primeira estratégia, recuperar pasto. E desde 2004, 2005, vem fazendo safra após safra, e identifica hoje um incremento de mais de 150% no seu potencial de produção, especialmente depois com a entrada das forrageiras mais novas, como Paiaguás e Piatã, que permitem uma maior produção de forragem, uma melhor entrada de matéria orgânica no solo, uma maior capacidade de melhorar, né, solos do ponto de vista físico-químico. Então, é uma fazenda que fecha hoje 64, 65 sacas na média da produção de soja, e essas áreas na estação seca se transformam em pasto. Qual que era o raciocínio aqui? Uma área de pecuária tradicional, onde a curva de estacionalidade estava lá para, né, lembrar a gente de que ela existe, e por conta disso a estação de monta acontecia durante o período chuvoso, né, de novembro a fevereiro, os animais nasciam de finalzinho de agosto, setembro em diante, que é quando volta a chover para nós, e eram desmamados de abril, maio em diante, quando começa a secar. Então, veja, na minha fase, talvez, né, mais crítica do ponto de vista dos animais, onde eu tenho a desmama, os bezerros saindo aqui de debaixo da vaca, eu tenho agora uma dificuldade tremenda de comida e um animal altamente exigente, recém-tirado da mãe. Bom, com a entrada da lavoura, o raciocínio da fazenda foi: vamos inverter a estação de monta. Se eu consigo ter produção de forragem o ano inteiro, e essa produção de forragem pós-soja vem durante a época da seca, onde a gente não tem chuva, onde não tem tanto problema de sanidade, onde o meu rebanho pode vir para o curral e não virar aquela, né, melação que vira quando a gente usa um curral aqui em janeiro. Nas últimas 2 semanas em Sinop, talvez a gente tenha tido 2 dias de sol. Chove todo dia e chove muito. Está difícil de colher soja, está difícil de... eu brinco que nessa época do ano até sapo pede toalha, porque está todo mundo precisando de meia hora de sol, que o negócio está bravo. Chove demais e chove todo dia. Então, você imagine durante aqui, janeiro, fevereiro, lidar com isso num curral e fazer um protocolo de estação de monta. Bom, com a safra invertida, a estação de monta passou a acontecer de junho a setembro, no pleno da nossa estação seca, mas no máximo dos pastos de lavoura. Esses animais nascem finalzinho de março, início de abril, portanto, na hora que a gente tem os pastos pós-soja, e são desmamados no pico dos meus pastos permanentes. De dezembro em diante, a gente começa a apartar esses bezerros e eles vão para os melhores pastos de pastagem definitiva que existe nessa fazenda. E aí você começa a identificar o equilíbrio entre o que eu tenho de pasto
permanente, o que eu tenho de área de soja na safra, o que eu tenho de pasto pós-soja na época da seca. Isso permite com que a gente tenha animais comendo verde o ano praticamente todo. Vacas parindo no verde, vacas desmamando no verde, e bezerros que não sofrem restrição alimentar ao longo da sua vida. Bezerros que chegam a ser desmamados entre 270 e 90 quilos para os F1 anos, aqui eles inseminam o Angus na vacada Nelore. Os Nelores sendo desmamados entre 225 e 254 quilos, fêmeas e machos também, né? Esse é peso de desmama desses animais, aí em torno dos 8 meses. E um grupinho que a gente chama de super precoce, que são fêmeas Nelore desmamadas acima de 230 quilos. Essa turma toda já entra em suplementação, lá nos pastos permanentes, quando eles são desmamados. Quando eles voltam para o pasto de integração de novo, no ano seguinte a suplementação aumenta mais um pouco. E esses animais vêm desempenhando de maneira muito extraordinária. Esse grupo das super precoce, para você ter uma noção, aqui estão elas, né, com cerca de 12 meses, já atingindo cerca de 300 quilos e entrando em estação de monta, e aqui do lado estão as suas irmãs, 12 meses depois, com 24 meses de idade e um bezerro ao pé. O que significa isso para o fluxo de caixa? Significa que, do ponto de vista econômico, você tirou uma geração da fazenda. Não se espera mais, né, o segundo ano, uma novilha para ter 20, 24 meses e então inseminá-la e ela te dá um bezerro aos 36. Hoje, caminha-se nessa propriedade para o desaparecimento de uma categoria. Esses animais são desmamados, recriados, já inseminados, e aos 24 meses elas são primíparas. Obviamente, é necessário todo um cuidado alimentar em relação a essas fêmeas. Elas não podem passar mal, elas não podem andar em pasto ruim, elas não podem ter restrição alimentar, mas elas estão me dando um bezerro a mais. Quando uma fêmea, na média do Brasil, aos 3 anos, me dá um bezerro, aqui, aos 3 anos, essa fazenda já tirou a segunda cria nessa vaca. Isso significa uns 50%, né? É 100% de incremento no que ela seria capaz de fazer nos primeiros 3 anos de vida. Então, os números são cada vez melhores. Os animais acima de 390, 420 quilos, de maneira geral, machos e fêmeas que não estão em reprodução, vão para o confinamento. A fazenda tem um esquema de confinamento interno. Fêmeas estão morrendo com 16, 17 arrobas de 510 quilos, machos acima de 550, tá? 18, 19 meses. Rendimentos de carcaça acima de 59% para machos e 55% para fêmea. E esse nível de acabamento no norte do estado de Mato Grosso, recebendo Cuiabá mais bonificação em termos de arroba. Então, se você busca fazer um trabalho diferenciado, se você tem lavoura, se você tem pecuária, se você consegue botar um confinamento, usar estratégias de suplementação, casar a sua seca com pastos pós-lavoura, manter os seus animais desempenhando ao longo de toda a sua vida, isso faz com que tudo seja diferente. Isso faz com que você tenha muito mais poder de decisão dentro da porteira. E o que esse poder de decisão traz para nós? Meus últimos 5 slides para a gente começar a bater papo. Traz mais lucratividade. Esses próximos 5 slides são slides do colega Júlio, que trabalha conosco aqui na Embrapa. Ele tem feito bastante do levantamento econômico conosco, do ponto de vista de integração lavoura-pecuária. E esse é o que a gente chama de índice de lucratividade. Para cada R$1 que você botou no seu negócio, quanto você tirou de lá. Então, se você tem soja, né, mais pousio, não faz nada lá, só faz apenas o plantio convencional. Para cada R$1 que você botou, você tirou de volta 94 centavos. Significa 6 centavos de perda. Com plantio direto, isso vem para 97. A nossa pecuária modal de Mato Grosso, tá? Isso é bem mediona. Para cada R$1 que botou, o número traz 12 centavos de volta para você. Se eu começo a fazer soja com braquiária, isso aqui me dá 1,4, então para cada R$1 que eu botei me sobra 40 centavos. ILP com ciclo completo 1,47, soja mais milho 2,7 e soja com a cria vendendo o bezerro 2,27. Então, para cada R$1 que a gente colocou aqui no sistema, sobrou 1,27 no bolso do produtor. Esses são números com base nos projetos que a gente tem, nas fazendas acompanhadas aqui, na parceria com o IMEA e com a Fundação Mato Grosso, usando fazendas referências para calcular esse tipo de número para vocês. Então, veja que a entrada, a junção dos dois fatores ajuda a gente.
Obviamente, esse ano vai ser um ano atípico e completamente fora desses números, porque milho foi para um preço que há muitos anos a gente não vê. Eu estou em Sinop há 10 anos, nunca vi preço do milho do jeito que está agora. Provavelmente esse número aqui estaria bem puxado para frente com esses valores de soja e milho que a gente tem atualmente. Do ponto de vista de investimento e retorno, né, o tal do payback, como eles chamam. Se eu comparar a soja com integração, mais integração lavoura-pecuária aqui no Nordeste do Mato Grosso, estamos falando lá do Xingu, ou aqui no Médio Norte, Sorriso, Sinop, comparado ele com soja e milho, por exemplo, na média do estado, isso aqui precisa de um investimento de 3.700, 4.300 ou 3.800 e levaria alguma coisa entre 5, 6 ou 7 anos para ter o retorno de volta. Se eu venho para a ILPF e boto um componente florestal, aumenta um pouquinho, vai para 8 anos, embora o investimento seja um pouco menor. E a pecuária também modal, né, essa pecuária média nossa aqui, 9 anos para o retorno. O que é importante ressaltar aqui é que quando a gente trabalha na lavoura junto com a pecuária, embora a gente aumente um pouco o investimento, tem que haver um input maior para que eu tenha as duas atividades, o meu retorno ao investimento ocorre num prazo mais curto. Eu estou trabalhando mais o dinheiro dentro do meu negócio. Eu estou fazendo com que a coisa funcione de uma maneira melhor. E aí vai de novo outro estudo de caso, agora da Fazenda Platina, uma fazenda aqui no Médio Norte, em Santa Carmen, me fugiu o nome do município, está aqui do lado, em Carmen. Uma fazenda que era basicamente de pecuária até 2005, com 2.500 hectares de pecuária. Esses números aqui são da safra 17-18, eles vieram aqui para 1.200 hectares com pecuária e 1.000 com lavoura e reequilibraram a fazenda. E a gente compara isso com uma fazenda representativa da região que só trabalha com soja e milho, com 1.500 hectares de soja, seguido de 900 de milho. Tá? A Fazenda Platina fazia aqui em 2005 18 arrobas de boi e em 2017, nessa configuração aqui de 1.200 com 1.000, ela produzia 18 arrobas de boi por hectare e 64 sacas de soja por hectare. E se a gente comparar com uma fazenda representativa na região, ela faria 52 sacas de soja e 96 de milho. Né? O que isso impacta economicamente? Impacta que lá atrás, em 2005, no ano zero, era uma fazenda que só tinha pecuária e tinha uma receita de R$ 513 por hectare, e hoje é uma fazenda de R$ 2.400 por hectare só na pecuária. Se eu desconto o custo, eu tenho um lucro aqui de 215 contra 1.200 só na pecuária. Por outro lado, a gente adicionou soja, então eu tenho um custo de 3.800 para a soja, uma receita de 3.800, um custo operacional de 2.500, o que me fez sobrar R$ 1.300 por hectare. Então, se eu somar esse 1.299 com esse 1.026, você vai ter um resultado, né, operacional líquido dessa fazenda de 2.300, que é o que ela produziu no ano de 2017-18, em relação ao 215, que era uma fazenda de pecuária lá de 2005, né, a valores corrigidos de hoje. Então, uma fazenda que incrementou, que produziu, que entrou em integração para fazer com que a coisa andasse de maneira muito mais intensa. E se eu comparar ela com a fazenda representativa da região, que produziu soja e milho, com esta receita e este custo, ela teria uma lucratividade de R$ 1.200. Que mesmo que eu compare apenas com a soja produzida na Platina, isso aqui já é 8% maior do que o valor da fazenda da região, né? Fazenda média da região estaria produzindo. Só que lá também tem 1.000 hectares de pasto produzindo R$ 1.000 por hectare. E aí você vem para um resultado operacional de R$ 2.000 contra 1.200 de uma fazenda modal na região equiparada, né? Uma fazenda equivalente. Isso é um ganho de 900% em relação ao que a própria fazenda fazia com ela mesma, né? 12 anos antes, e de pelo menos 40% de uma fazenda que apenas faz lavoura na mesma região, dentro do mesmo modal, atendendo às mesmas condições que você tem por aqui. Bruno, para fechar, o que isso impacta quando o preço oscila? A gente gosta de dizer que, do ponto de vista econômico, os sistemas integrados trazem para nós um pouco mais de estabilidade econômica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o preço varia para lá ou para cá, e aí você vê aqui, essas barras as barras azuis se referem à soja e as barras verdes se referem à arroba do boi. Então, se eu tiver uma oscilação de menos 15% no preço da soja e o meu sistema for ILPF, eu vou ter uma redução de menos 28% na minha lucratividade.
Mas se eu tiver essa mesma variação de menos 15% no preço da minha soja, eu vou ter uma queda de menos 47% na lucratividade se eu apenas produzo soja na minha fazenda. Isso também se aplica para o boi. Se eu reduzir 15% no valor da arroba, a gente tem uma perda aqui de 6% na lucratividade total. E se eu fizer 15% numa fazenda que só faz pecuária, eu vou ter uma queda de 14% na minha lucratividade. O que significa isso? Significa que quando eu tenho outros componentes, a variação de preço de um componente não vai afetar tanto o meu sistema. Bruno, mas se eu olhar para o outro lado da curva, a variação positiva também é muito melhor na lavoura e é muito melhor na pecuária. De fato, isso acontece. Mas veja que nem sempre está positivo para todos os componentes e nem sempre a gente é capaz de usufruir do positivo. Este ano é um ano de bom exemplo para isso. Está todo mundo animadíssimo com os preços de soja e milho atuais. Mas boa parte ou quase todos os produtores com quem eu conversei nos últimos dias aqui em Sinop já tem a sua safra desse ano que está colhendo agora vendida de 6 meses atrás, travada no mercado futuro. Então, nem todo mundo vai conseguir usufruir desse alto preço que está hoje, porque as pessoas precisam travar o seu negócio e manter uma certa estabilidade, né, no seu negócio. Então, qual é o recado com essas duas barras? Veja que as barras de cima, tanto essa quanto essa, elas são menores. Isso significa que a sua variação na lucratividade vai ser menor. O impacto, especialmente quando a gente falar de uma queda de preço, vai ser menor quando eu tenho sistemas integrados. É um sistema que oscila menos e, portanto, me deixa um pouco mais tranquilo em relação às variações de mercado. Bruno, como é que eu vou fazer isso? Está aí, né, o recado final de hoje. Programe o seu resultado. Saiba o que você está buscando. Primeiro de tudo, mude de atitude. Você tem que fazer diferente para alcançar caminhos diferentes. Fazendo mais do mesmo, ninguém muda de direção, ninguém chega em outro lugar. Eu preciso muito de planejamento. Essas fazendas que eu mostrei aqui para vocês são fazendas que têm muito planejamento e muito planejamento na pecuária. Né? Dessas fazendas que eu mostrei para vocês hoje, o produtor diz o seguinte: olha, o que a lavoura trouxe de melhor para a pecuária foi o calendário. Agora tem data para bezerro nascer, tem data para vaca ser inseminada, tem data para o sal e para o coxo, tem data para começar o confinamento, tem data para vender o boi. Existe um planejamento de pecuária que é corrigido ao longo do tempo pelas metas que não foram alcançadas porque estão sendo aferidas. A grande dificuldade que eu tenho nas fazendas hoje é que eu chego lá e o pecuarista, né, precisa de ajuda e ele não sabe nem como ser ajudado, porque não existem os números. Eu tento, e acho que assim, essa é uma das grandes missões que a gente tem hoje na pecuária brasileira, é gerar números, é de fato saber aonde nós estamos errando, o quanto nós estamos errando, para poder chegar em algum lugar diferente. Então, pense diferente, faça um bom planejamento, pese seu boi, mensure o seu pasto, tenha uma noção da sua taxa de lotação. Com base nesses números, nós vamos poder fazer uma boa intervenção na sua propriedade. Você vai poder enxergar ela de cima, você vai poder visualizar aquilo que está acontecendo. Deixo aqui o meu agradecimento de novo aí ao Rafael pela possibilidade de conversar com vocês. Fica aí o meu e-mail, o @pedreiraabc é o meu link aí nas redes sociais, você vai achar lá no canal do YouTube, no Twitter, no Instagram, tem sempre alguma coisa, quando eu estou nas apresentações eu sempre divulgo lá. Então fica aqui o meu muito obrigado de novo e, Rafael, passamos aí ao nosso bate-papo para poder ver o que eu consigo responder de pergunta com a turma aqui hoje. Vamos ver o que dá. Obrigado a todos pela presença aqui. Bruno, muito obrigado aí pela tua palestra. Eu acho que elucidou muitas dúvidas aí, mostrou o caminho a ser seguido. Como diz o Antônio Schacker, né? Quem planta quase, colhe quase nada, né? Não consegue... A falta de planejamento é tudo numa fazenda, né? Exatamente. Então, eu queria deixar o que eu colhi dessa sua apresentação, a importância da ambiência, né, nas pastagens, o planejamento forrageiro, que é essencial para o sistema funcionar bem, né? E o que me chamou a atenção também ali foi a análise de sensibilidade, que se mostrou o impacto que tem a agricultura e a pecuária no sistema, né?
a sinergia das duas atividades que são importantes. Queria agradecer você pela disponibilidade, aí, pelo tempo que você disponibilizou aí para falar com a gente. E eu tenho algumas perguntas aqui, o pessoal andou mandando algumas perguntas, né? Eu vou passar para você as perguntas e daí você responde, né? Então, a primeira pergunta seria do Alexandre. Ele pergunta o seguinte: na LP, planto a lavoura depois do pasto, planto os dois ao mesmo tempo, ou planto a cultura e na cobertura planto o capim? Boa. Alexandre, cada sistema é de um jeito. Isso é uma coisa importante, sabe, Rafael? Acho que eu não frisei, vou frisar agora. Cada sistema é único. Então, assim, você precisa achar o jeito que é bom para você. Na maioria dessas fazendas que eu estava aqui mencionando, o que a gente normalmente tem é uma alternância. 2 ou 3 anos de pasto, depois 2 ou 3 anos de pecuária, de lavoura nessas áreas, ou fazendas que fazem... e nem toda fazenda você consegue andar muito com a lavoura. Existe uma certa restrição até por conta de solo, topografia, etc. Mas isso, de alguma forma, a gente tenta caminhar com ela um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro. De maneira geral, eu vou ter soja plantado durante a estação das águas, e na hora que eu colho essa soja, eu planto pasto para usar durante a entre-safra, que vai ser dessecado de novo em setembro e plantio de nova soja já no ano seguinte. Em outros casos, eu quero de fato recuperar um pasto, e aí venho com a soja para esse lugar, mantenho ela lá 2, 3 anos, 4 anos, e depois volto pastagem nessa área 3, 4 anos de novo. Bruno, existe um número para isso? Devo rotacionar a cada 2, a cada 3, a cada 4? Tem um número para isso? Não tem exatamente um número para isso. O que a gente acha que assim, você tem que acompanhar, você tem que ter uma noção de solo, faz análise de solo, vai mensurando o que você está fazendo. Porque o que a gente não quer? A gente não quer que você use esse pasto tempo suficiente sem fazer nenhum retorno nele, sem devolver adubo nesse pasto, sem fazer talvez até alguma, talvez não, sem fazer uma manutenção de adubação nesses pastos, porque senão você sai de um pasto, de uma área que estava produzindo 60, 65 sacas de soja, e quando você volta nele 5, 6 anos depois, só usando ele com pecuária, você vai ter soja de novo lá de 50 sacas. E você não quer isso. Você quer que esse pasto no final do 4º, 5º ano ele ainda seja produtivo, você ainda esteja rodando nele lá com 3, 4 A por hectare e esteja fazendo 20, 25 arrobas por hectare nele. E isso a gente só vai conseguir com manutenção. Nas áreas de entre-safra, a gente pode fazer a dessecação direto nisso, em setembro, e já plantar esse capim. Se você for fazer milho segunda safra, você pode plantar o capim junto com o milho, aí atrasa um pouquinho, o seu tempo de uso com pasto vai ser menor, porque você já fez soja. Por exemplo, agora nós estamos aqui, finalzinho de fevereiro, tem gente colhendo soja essa semana. Tem gente que vai plantar pasto para usar daqui 45 dias, então esse cara vai entrar 1º de abril, 5 de abril com a pastagem pronta na fazenda, e já usando ela a pleno vapor. E você vai ter gente que vai plantar agora, essa semana, milho com braquiária. E esse milho só vai ser colhido em julho. E aí eu só vou usar esse pasto julho e agosto e um pedacinho de setembro. Então, de novo, depende da estratégia que você está usando, depende do desenho que você fez para o seu sistema e depende de como a pecuária se encaixa na sua lavoura. Eu tenho fazendas hoje de que a pecuária está tão intensificada que não há espaço para esse plantio do milho por mais agora 3 ou 4 meses. A gente precisa dessas áreas de pastagem, porque senão eu impacto muito na produção pecuária. Como o preço do milho subiu muito, esse ano é um ano que a gente briga. Você acaba tendo uma certa pressão para entrar um pouco de milho no sistema, mas tudo se equilibra e a coisa se acomoda no final do dia numa planilha onde a gente descobre quantos hectares tem que ter de cada um para garantir que a receita planejada aconteça. Outra pergunta, Bruno, em relação à produção de grãos por hectare na integração lavoura-pecuária, em cada combinação que você mostrou. Eu acho que você explicou ali também, se puder falar um pouquinho mais sobre isso. De grãos, né? A nossa produção de grãos na Embrapa não é uma produção extraordinária por uma série de problemas operacionais. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que, do ponto de vista relativo, quando a gente bota a floresta
a gente sempre tem uma redução na produção de grãos. Então, esses sistemas que eu mostrei para vocês, que tem pasto e floresta, quando a gente avaliou eles, soja, milho e floresta, nós tivemos perdas de até 25%, 30% na produção de grãos, após o 4º ano. Então, para nós está claro que o sistema agro-silvipastoril, o sistema ILPF, ele vai comportar a lavoura até o 3º, 4º ano no máximo. Depois disso, ele tem que se tornar um sistema silvipastoril. Eu não quero ter perdas de 30% na minha lavoura, né? Então, ou eu vou ter ranks ainda mais espaçados do que a gente planejou aqui, ou eu preciso replanejar o sistema para fazer ele diferente. Então, não dá para fazer ele e achar que não vai ter perda, especialmente soja e milho, né? É muito intenso, realmente, e a gente precisa planejar isso melhor. Mas a gente consegue aí produtividades na casa de 50, 55 sacas, a gente fica sempre na média do estado, mas trabalhar, não sei quantos de vocês têm experiência em trabalhar num local onde a gente tem muitas restrições de mão de obra, de horário de trabalho, então é complexo. Na pecuária a gente consegue mais progresso do que na lavoura, trabalhando numa fazenda pública, digamos assim. Beleza. Só para suprir a dúvida de todo mundo, essa palestra está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar no canal da empresa lá. Excelente. Quem eu quiser assistir de novo, ela vai estar disponível. E uma outra pergunta, uma última pergunta, eu consigo fazer uma eficiente LP somente com milho? Consegue. O que vai mandar muito na cultura é preço dela na sua região, né? Se você for lá para o meu Nordeste, tem gente fazendo isso com feijão. Se você for para uma região onde o que se faz é milho, é milho. Então, assim, não, eu falo de soja porque é o meu carro-chefe aqui, né? O Mato Grosso planta mais de 9 milhões de hectares de soja, eu converso de soja todo dia, é o que está na cabeça. E depois, na sequência, a gente faz 5 milhões de hectares de milho. Então, o milho para nós é uma planta de segunda safra mesmo, é uma planta que vem na sequência. Mas com essa mudança do preço este ano, a gente, inclusive, teve milho plantado safra, que há muitos anos eu não via, andando no Mato Grosso aqui, dezembro e janeiro, dificilmente você encontrava uma lavoura de milho. E este ano eu vi algumas lavouras viajando aqui, dezembro e janeiro. Então, de novo, não existe receita pronta. Existe o seguinte, tenha em mente aquele comecinho da nossa conversa de hoje. Eu vou buscar a sinergia entre os componentes. Eu vou buscar o que há de melhor na minha fazenda e vou planejar ela para tirar o que tem de melhor. O que eu acho que é o grave dessa história toda, e aí fico feliz de ver com o Sulpex Brasil afora, é a gente fazer isso sem planejamento. É a gente fazer isso sem um técnico, né, lhe assistindo. É você achar que você vai conseguir mudar o seu sistema de um dia para outro sem pensar ele, sem visitar outras fazendas, sem conhecer quem está fazendo integração lavoura-pecuária e entender os entraves. Existem muitos entraves na hora que a gente migra de só pecuarista para agricultor ou de só agricultor para também pecuarista. Outro dia eu ouvi de um produtor de soja que falou, cara, boi anda. Então, se o cara só fazia soja, um dia ele resolveu fazer lavoura-pecuária, botou boi na fazenda e o boi anda, o boi foi embora. Não tinha cerca, não tinha água, não tem estrutura. Você tem um monte de coisa que vem junto. Do mesmo lado, eu já vi também pecuarista me dizer o seguinte, cara, eu não consigo dever 1 milhão, 2, 3, 4 no banco. Eu tenho que fazer um custeio, custa 1.800.000, de onde é que eu vou tirar isso? E o agricultor vai no banco, tira o FCO dele tranquilamente, deve os 2 milhões, no ano seguinte ele paga e vida que segue. Então, você ser agricultor, você ser pecuarista, ou você ser um agropecuarista, requer mudança de atitude, requer mudança de pensamento. Então, ache alguém para te ajudar a fazer esse planejamento junto com você. Visite o seu vizinho que faz, visite alguém na sua região que faz. Converse com pessoas que fazem isso para você entender quais são as dificuldades de cada uma dessas mudanças, seja ela da lavoura para a pecuária ou da pecuária para a lavoura. Eu diria que não tem caminho, né, sem tropeços aí. A gente precisa estar planejando e enxergar previamente os problemas que estão por vir, antes de encontrar com eles e dizer, ó, que faço agora? Beleza. Bruno, então agradeço mais uma vez aí a tua participação e qualquer hora vou ver se eu visito você aí pessoalmente para a gente conhecer melhor aí o trabalho de vocês, que é muito importante para a agropecuária nacional aí. Perfeito. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição, deixou aí com o pessoal, né, o link. Então, fica à disposição a gente aí para bater um papo. Eu fico mais um pouquinho com vocês aqui para ver o encaminhar das coisas. Obrigado, Rafael.
Obrigado. Agora vou passar a palavra para o Pedro. O Pedro é representante da Nutron, lá em Goiânia, e ele é amigo pessoal meu, então estou muito feliz com a participação dele. E, Pedro, uma boa apresentação para você aí. Ele vai falar sobre confinamento de gado de cria, uma alternativa para terras de alto valor. Beleza, Rafael? Você concede para mim aí o host, para mim poder Passei compartilhar a minha tela, por favor? Passei aí já para você, Pedro. Beleza. Você está vendo minha tela? Rafael, você vê minha tela? Rafael, alô? Alguém me escuta? Alô, Rafael? Rafael? Maravilha. Bom, Rafael deve ter caído ali a conexão. Então, vou dar seguimento aqui na apresentação. Primeiramente, boa noite a todos. Pretendo ser breve. Vou falar sobre um tema novo, né, relativamente novo aqui no Brasil, que é confinamento de gado de cria. A gente tem desenvolvido alguns projetos e tem dado muito certo, principalmente casando com um ano aí que o preço do bezerro está lá em cima, né? Então, é algo novo, é um assunto novo, e eu vou passar aqui a ideia do dia a dia, do que a gente tem aprendido aí com os nossos clientes. Meu nome é Pedro Pires, eu sou coordenador técnico da Cargill e estou instalado aqui em Goiânia e faço também o oeste da Bahia, o estado de Goiás. Bom, então vou falar aqui rapidamente sobre o impacto, né, do mercado, né, na produção de bezerros. A gente vai falar um pouco sobre os sistemas de intensificação, vamos falar sobre o manejo nutricional e sobre o manejo geral da cria confinada. Quando a gente tem visto, né, uma pecuária se especializando, a ideia é sempre a mesma, é a gente ganhar mais dinheiro com a nossa atividade. Tanto ela pode ser voltada aí para a integração lavoura-pecuária, como o Bruno mostrou, quanto nos sistemas de produção de gado de corte como um todo. No ano passado, né, houve-se a valorização aí do bezerro em patamares que nunca se viu antes, né? O bezerro atingindo aí a patamares de 150% de aumento aí dentro do ano, né? Se valorizando mais que a soja, que o milho. Então, isso facilitou a intensificação de alguns sistemas de cria. A gente tem visto aí uma evolução da troca, né, do boi gordo para o bezerro também se espremendo e chegando aí a patamares de 2,16, algo que a gente nunca viu também no mercado. Isso se deve, né, ao fato do momento que estamos passando no ciclo pecuário, né? Nos últimos anos, com a forte abate de fêmeas, a gente viu aí as matrizes, né, sendo encaminhadas aí para o frigorífico, e isso acarretou aí a diminuição de bezerros, né? E consequentemente aí a gente teve desequilíbrio aí da oferta e demanda, e hoje a gente está aí passando por esse período aí
do ciclo pecuário, né? Preço alto do bezerro, a gente está tendo uma forte retenção de matrizes desde o ano passado, e o preço da arroba do boi gordo em patamares aí recordes, né? Que a gente nunca viu antes também. E alguns especialistas estão falando que isso pode durar aí de 2 a 3 anos. E quem está dentro da atividade, né, tem a possibilidade aí de estar entrando nessa onda aí de aproveitar o momento, né, do mercado. E como é o nosso sistema de produção no Brasil, né, a produção de cria no Brasil? A gente tem aí o sistema extensivo, que é de baixa tecnologia, geralmente a gente vê aí monta natural, sem estação de monta, baixíssima produtividade, baixa lotação. A gente tem aí um intermediário, né, que já tem um sistema de adoção de tecnologias, né, com técnicas reprodutivas, investimentos em nutrição, genética, sanidade, e já tem um aumento na lotação, né, das áreas de produção de bezerro. E a gente tem algo novíssimo aí, né, que é a cria intensiva. O Bruno falou bem aí sobre a cria intensiva em ELP, e a gente vai frisar bem aqui sobre a cria confinada, né, que trabalha com altíssima lotação, nutrição ajustada para cada fase dessa fêmea no confinamento, maximização, né, da produção de arrobas por hectare e produção de bezerros de altíssima qualidade aí nesse sistema. E como é que é a nossa produção, né? Qual é a nossa produtividade no Brasil hoje em cria, né? Hoje a gente produz aí 3,33 arrobas por hectare ano, muito diferente aí quando a gente vê aí a recria e engorda, né? Então temos uma grande oportunidade de melhorar e de explorar uma maior produtividade aí nesse ramo. E a pecuária extensiva representa hoje aí na faixa de 63% da produção, né? Produção aí abaixo de 9 arrobas por hectare, né? E aqui um dado da Agroconsult, né? Ele mostra que o Maurício mostra aqui que para competir com a agricultura é necessário ter uma produção acima de 18 arrobas por hectare para a gente competir com a agricultura, né? Então temos muito que evoluir aí na cria, principalmente. E a recria engorda já domina a intensificação há muitos anos, né? O Bruno falou bem aí sobre TIP, sobre semi-confinamento em áreas de integração lavoura-pecuária. A gente já faz por muitos anos a recria confinada aí, explorando esse período seco do ano que a gente não tem disponibilidade de forragem. Então, a recria e a engorda já é um assunto bem explorado na intensificação. E falando sobre a produtividade e o lucro, né? Isso aqui é uma telinha que mostra cada uma das atividades e qual é a rentabilidade que a gente tem por hectare de acordo com a produtividade por área. Então, a gente tem aí hoje, né, a média brasileira está aqui nesses patamares, né, de R$ 523 por hectare ano, produzindo aí de 3 a 6 arrobas. Enquanto tem sistemas hoje aí acima de 38 arrobas por hectare ano, com a receita aí, com a rentabilidade acima de R$ 1.364. Também bem, né, inferior ainda aos patamares que a gente tem de recria e engorda intensiva. E por que intensificar, né? A intensificação representa um aumento nos custos variáveis e a gente precisa ter muita atenção nesses pontos, né? O que são os custos variáveis numa atividade, né? Nutrição, sanidade, reprodução, né? Insumos ligados a serviços de pasto, adubação. E só que na atividade de cria, que tem principalmente os custos fixos muito fortes ligados a ela, principalmente a depreciação em sistemas de baixa produção, a gente tem a oportunidade de intensificar e reduzir esse custo fixo. Então, de acordo com que a gente aumenta, né, a nossa produção, a gente tem um aumento dos custos variáveis e diluição do custo fixo, assim por diante. Então, falando aqui sobre os sistemas de intensificação na cria, né, o Bruno falou bem aí sobre a estacionalidade de produção, isso é o que
limita a nossa produção, não só em cria, mas em todas as outras atividades, né, em todos os outros sistemas de produção de pecuária, mas na cria é muito forte, né? E se a gente tem a possibilidade de melhorar, né, de equalizar esse problema nutricional que acarreta a parte produtiva, isso facilita, então, a gente ter uma produção durante todo o ano em bezerros, né? E aquele detalhe, né? A gente só consegue isso tendo uma grande lotação. Uma vaca só consegue dar um bezerro por ano, né? É o máximo que a gente consegue. Então, para a gente ter mais bezerros e ter maior produção de arrobas por hectare, a gente precisa aumentar a lotação dessas áreas. Falando aí rapidamente sobre cria em LP, que não é o nosso assunto principal aqui, mas o que a gente tem de benefícios, né? A gente tem pastos em períodos que a gente não teria, né, normalmente, que os períodos de transição e seca, no período pós-colheita. Tem algumas fazendas aqui em Goiás, no oeste da Bahia, já trabalhando em lotação na faixa de 4 UA por hectare, então a lotação alta quando se fala a nível de cria, e a gente tem uma produção maior de arrobas nessas mesmas áreas, né? Então, a gente tem um aumento do potencial reprodutivo e produtivo, porque a gente tem alimento disponível durante todo o ano, então a fêmea produz mais, ela tem a capacidade de produzir mais bezerros, né? Tem um índice reprodutivos melhores. A gente tem um grande desafio, que são em lotes grandes, né? Porque os pastos são basicamente em talhões aí de 200 hectares na média aqui no oeste da Bahia, e isso é um desafio para o manejo. Porém, a gente tem visto aí um maior peso de desmama, uma adubação barata, né, residual da soja, e é uma adubação barata, a gente não precisa investir na adubação para a pecuária, né? O aumento da rentabilidade é consequente, como a gente viu em alguns slides atrás, e a valorização da propriedade, porque a gente está produzindo, está tendo a maior rentabilidade por área. E falando sobre a cria confinada, né, entrando no nosso assunto central aqui, o que é a cria confinada, né? Basicamente, caracteriza em confinar fêmeas a partir da sua maturidade sexual, com o objetivo de maximizar os resultados reprodutivos através da mitigação dos fatores nutricionais, sanitários, de manejo que influencia nesse sistema de produção. Então, o objetivo principal é agregar valor com a produção de bezerros de altíssima qualidade. Como é que funciona a cria confinada? Ela pode acontecer, essa fêmea ficar confinada até até a concepção, até ao diagnóstico de gestação, ou até o 3º mês de gestação, quando essa fêmea ela continua confinada, ela só vai para os pastos a partir do 3º mês de gestação, ou então essa fêmea pode ficar também durante toda a vida no confinamento. Tá? A gente vai ver mais aqui para frente. Nos Estados Unidos, a cria confinada é uma realidade há muitos anos, né? A gente vê a cria confinada nos Estados Unidos desde os anos 2000, 2005, 2006, a turma já fazia cria confinada lá. E por quê, né? O que fez impulsionar o uso da cria confinada como alternativa? Primeiro, volatilidade no mercado de grãos naqueles períodos. Eles enfrentaram uma seca de verão muito grande, né? Então baixa produção de pastagem no período que deveria ter pasto, né? E diminuição da disponibilidade de terra para pecuária, agricultura muito forte, entrando nas áreas de pastagem, então houve essa necessidade de produção de bezerros. Então eles levaram as fêmeas para o confinamento, né? E também a necessidade de produção de carnes de melhor qualidade, consumidor demandando carnes de qualidade elevada, né? Focando aí na classificação Choice e Prime, né? Essa aqui é a classificação americana de carnes, e o foco, né? O consumidor buscando esse produto de melhor qualidade. Então, a cria confinada, a produção de bezerros de melhor qualidade proporcionou, e isso é o que a gente vai ver aqui pela frente. Em 2019, a gente levou alguns clientes para visitar alguns confinamentos nos Estados Unidos focados em cria. A gente teve no Kansas, lá em Syracuse, no confinamento da Cactus Feeders, né, o segundo maior
grupo confinador com mais de 1 milhão de cabeças confinadas, com 10 unidades de confinamento nos Estados Unidos. E a gente foi numa planta com 50 mil cabeças e que tinham 10 mil fêmeas nesse período de reprodução em cria confinada, né? E a gente aprendeu muito, né? A gente viu muita coisa aí que a gente replicou aqui no Brasil em alguns projetos. Então, aqui a gente vê as fêmeas, né, com o bezerro aqui no chão, né? São lotes aqui com nascimento recente. Mais algumas fotos aí. Aqui o bezerro, né, o Aberdeen. Então, os bezerros lá são desmamados com 120 dias e já são suplementados dentro do piquete de confinamento. Isso aqui é o desenho do piquete de confinamento, né? Dentro dessa área aí, o pessoal trabalha com no máximo 150 matrizes, um espaçamento aí por animal de 25 metros quadrados, 60 centímetros de espaçamento de coxo por cabeça, e lá na frente vocês vão entender o porquê, né? Porque a alimentação é restrita para atender basicamente as necessidades dessa fêmea, porque o custo ligado à alimentação é muito grande. Então, a necessidade de um controle nutricional é muito alto. E dentro dessa mesma linha de coxo, existe um rebaixamento aqui, né, no coxo para o acesso dos bezerros. É feito um cercado, né, onde os bezerros têm o acesso aqui para até o CRIP, e também dentro do confinamento, dentro das baias de confinamento, a gente tem essas gaiolas, né, que são áreas de refúgio onde tem areia, isso para melhorar a sanidade para o animal, para o bezerro não ficar exposto aí 100% do tempo ao solo úmido e melhorar também a sanidade dos animais. Outra coisa que a gente viu lá também, tem muitos confinamentos que produzem bezerros de leite, né, para o mercado leiteiro lá nos Estados Unidos. As fêmeas aqui no piquete de confinamento tem essa estrutura que a gente vê muito em pecuária leiteira, né? Animal, na hora que ele vai comer, eles prende ali a cabeça do animal e é feito todo o serviço reprodutivo nele. Então, facilitando aí o manejo, não tendo a necessidade de tirar essa fêmea do curral de confinamento para levar para o curral de manejo para fazer todo o serviço. E o que a gente vê lá são esses animais aí de excelente qualidade, de uma precocidade inigualável aí, com excelente acabamento. E no Brasil, né? No Brasil a gente tem alguns projetos de intensificação de cria que já foram até documentados aí pela revista DBO. Tem um projeto no Paraná que trata das fêmeas aí no coxo. Tem um projeto em Goiás, a gente vai falar sobre ele, um projeto na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, e outro em Minas Gerais. Então, também de crias confinadas. E esse sistema de cria confinada se assemelha muito ao sistema de integração de aves e suínos, né? Onde a indústria ela fomenta, né? A indústria ou o confinamento fomenta a produção de bezerros aí por parceiros, fornecendo aí a nutrição, fornecendo a genética, fornecendo a parte sanitária e dando um bônus para esse parceiro na compra desse bezerro, né? Então, a gente vai ver aqui alguns projetos, projeto lá de Minas Gerais, né, do norte de Minas. O pessoal lá tem uma área útil aí de quase 5.000 hectares, onde 1.170 são irrigados, sequeiro de 3.800, tem um rebanho total de 38 mil cabeças e 14 mil matrizes. Eles têm uma produtividade lá de 45 arrobas por hectare, produzindo bezerro dentro do confinamento. Então, o animal lá fica 100% da vida dele confinado. Então, tanto a fêmea quanto o bezerro não sai do confinamento. E eles produzem esse produto de excelente qualidade. É o pessoal da cara preta. Quem tiver curiosidade aí de saber mais sobre eles, é só acessar aí o Google, que tem muito material sobre eles. Tem um projeto em Goiás, né, que é um confinamento de 12 mil cabeças, pessoal da Fazenda Porto Velho. Eles produzem lá o Aberdeen Angus para um modelo de integração, né, com uma grande indústria. Esse
eles têm essas 12 mil fêmeas produzindo esses bezerros aí que são desmamados aí com 5 meses e recriados até os 270 quilos e são entregues aí para o confinamento para serem acabados. Então, como é que funciona mais ou menos esse projeto, né? Então, os parceiros produzem os bezerros, que esse confinamento paga um ágio de 20% a 50%, né? Depende do volume que é produzido por esses parceiros. Eles levam esses bezerros para esse confinamento lá em Nazário, em Goiás, e são terminados lá. O confinamento fornece toda a parte de suplementação, de genética e de protocolos para esses parceiros, e a indústria se beneficia disso aí, produzindo uma carne de altíssima qualidade e tendo aí a marca Swift Black aí sendo produzida nesse confinamento. Outro projeto aí é o projeto na Bahia, da Captar Agrobusiness. Esse ano eles estão com o planejamento de trabalhar com 15 mil matrizes. Esse já é o segundo ano do projeto, eles começaram com 5 mil, esse ano já estão indo para 15 mil matrizes, também foi uma reportagem na DBO no ano passado. Como é que funciona, né? Eles compram as novilhas no mercado, né? Novilhas de 9 a 10 arrobas, então existe o desafio muito grande de fazer uma seleção dessas fêmeas. Essa fêmea passa por até 3 inseminações dentro do confinamento. As cheias, elas no terceiro mês de gestação vai para os parceiros, né, na região, e as vazias elas ficam por mais 30 dias aí no coxo para terminar, né, e já ir para o abate. Então, só para exemplificar aqui como é que funciona esse projeto, então essa fêmea Nelore, ela entra no sistema ficando aí 30 dias no período de adaptação, tá? Ela passa, então, por 3 inseminações, até 3 inseminações, de acordo com que elas forem ficando cheias, elas vão para os lotes de vacas prenhas. Essa fêmea, de acordo com que ela vai permanecendo no projeto, né, no sistema, ela tem que produzir até três bezerros no sistema. O macho, ele é desmamado aqui com seus 7 meses, ele tem mais uma recria de 7 meses e é terminado no confinamento também durante toda a sua vida no confinamento. E a fêmea Angus, né? A gente tem aí uma relação aí de nascimentos de 50% de macho, 50% de fêmea. Então, essa fêmea, ela fica no sistema também, essa fêmea Verdinha, ela recebe em vez de ser uma inseminação, ela vem com a transferência de embrião com semi-sexado de fêmea para produzir mais uma fêmea que vai entrar novamente no sistema. Então, é um sistema um pouco complexo, porém bastante eficiente, bastante fácil de ser trabalhado. E aqui são os primeiros animais desse projeto da Bahia, né? A gente vê aí os animais nos piquetes aí de CRIP. Aqui já são os piquetes dos animais desmamados, né? Aqui eles já recebendo uma dieta de recria por um ganho aí médio de 800 gramas a 1 quilo por dia. E a gente tem alguns resultados, né? Os resultados do primeiro ano. A gente tem aí na primeira IATF 48% de prenhez, na segunda 42%, na terceira 36%. Então, com a taxa média de prenhez aí de 80,7%, então uma taxa de nascimento de 90,2% e uma taxa de desmama aí de 93% no total. Então, em um lote de 150 cabeças, você vai ter aí 101 bezerros, né? E por que a gente tem esses resultados? Primeiro, né, a gente pensa, tem uma nutrição de boa qualidade, a gente tem um sistema sanitário controlado, por que não poderia ser melhor? Primeiro, a gente tem o desafio da genética, né? O produtor, ele vai ao mercado para buscar essa fêmea e a gente, na maioria das vezes, não sabe se essa fêmea passou por um cuidado sanitário prévio, né? Se ela passou por... se tem uma genética, ela é, na verdade, selecionada basicamente por fenótipo.
Aqui, da taxa de prenhez para o nascimento, a gente tem uma taxa de absorção muito grande e muito provocado por estresse ali do confinamento. E também tem uma taxa de desmama relativamente baixa, pensando aí nas doenças que tem naquele ambiente. Então, com alta lotação, um ambiente muito contaminado, com algumas cepas aí, principalmente leptospirose. Então, vem também dessas fêmeas que a gente, lá do início do plantel, que a gente não sabe exatamente qual é o histórico sanitário dessa fêmea. Estou falando aqui sobre o manejo nutricional. Então, no sistema tradicional, no sistema extensivo a pasto aí, a gente tem os nascimentos aí acontecendo antes da estação chuvosa, né? Quando a gente tem uma abundância aí na disponibilidade de pasto, e a estação de monta acontece aí nos meses aí de dezembro a fevereiro, algumas estações até, algumas regiões a estação de monta aí, ela se estende um pouco mais. E a demanda do animal, ela acompanha, né, por conta desse sistema de produção, acompanha essa produção de forragem. Porém, quando a gente tem vacas confinadas, qual é o nosso objetivo? É atender os requerimentos básicos dela, sendo ela vazia, gestante ou gestante lactante. Só para a gente ter ideia aqui, né, se a gente for olhar a energia líquida total de mantença dessa vaca, de demanda dessa vaca, de uma vaca vazia para uma vaca gestante lactante, a gente tem uma demanda de 68% a mais. Então, a gente tem que fazer esses ajustes a nível de dieta e a nível de consumo. Também em proteína bruta, a gente olha a diferença, né, de uma vaca vazia e uma demanda de uma vaca aí, gestante lactante, uma demanda de proteína aí de mais de 250%, fontes aí do BR Corte 2016. E aqui, algo que a gente aprendeu lá nos Estados Unidos, né? A gente vê essa vaca aqui com o coxo vazio, né? Isso aqui era mais ou menos às 13 horas, e a gente perguntou lá para o gerente do confinamento o porquê naquele horário, né? Não tem mais comida. Ela falou, não tem e não vai ter mais hoje. O próximo trato dessa fêmea é só amanhã, porque o objetivo dessa fêmea da nutrição dessa fêmea, da alimentação dessa fêmea, é atender os requisitos mínimos dela de mantença ou daquele período que ela está passando. Então, eles têm lá a nutrição, né, uma dieta para o período de inseminação, né, busca de score corporal, melhoria do score corporal e balanço energético positivo. Tem uma dieta para o terço inicial e médio de gestação, uma dieta também para o terço final de gestação, pensando em crescimento fetal, e tem uma dieta também para as vacas lactantes, que tem uma demanda muito mais alta aí de energia. Aqui no Brasil, a gente tem essa dieta, né, uma dieta muito fibrosa. Aqui é uma dieta do projeto da Bahia, né, que utiliza aí a feno de sementeira, né, com grande produção na região, casquinha de soja, resíduo de soja também. Então, a dieta bem fibrosa, com baixo custo, para a gente manter também os requisitos mínimos. Então, o grande segredo de uma cria confinada parte da produção de volumoso de baixo custo, né, e com custo de matéria seca interessante, né? Então, aqui, né, no projeto da Bahia, né, eles utilizam uma automotriz aí e uma high buster para picar esse feno, para facilitar a mistura no coxo e ser um volumoso aí de boa qualidade. Então, fazendo essa separação, quando a fêmea chega lá no confinamento, essa novilha, a gente busca, né, uma recomposição corporal, uma busca de uma melhoria do score corporal, pensando, né, em taxa de prenhez mais elevada, e a gente vê isso em o efeito, né, do score corporal em taxa de prenhez, né, tanto o Vasconcelos quanto o Baruzelli aí mostrando esse efeito. Então, a gente tem uma dieta para essa fase. Também tem uma dieta, né, porque existe um incremento, né, das exigências nutricionais da vaca gestante. Com o crescimento fetal, no terço final de gestação, a gente precisa ter uma dieta ajustada para essa fase, pensando também até da nutrição fetal, né, desse feto na barriga da vaca. E da vaca
pós-nascimento aí, a gente tem a vaca lactante, né, que de acordo com o que o bezerro vai se desenvolvendo, vai comendo cripe, ele também tem uma demanda menor dessa vaca. Então, lá com seu 6º, 7º mês, que é quando acontece a desmama total, a demanda dessa vaca também reduz e a gente tem o cuidado aí de fazer uma nutrição bem específica para essa vaca. E o que é que a gente precisa ter, né, numa nutrição, de minerais, de nutrição como um todo, para ter uma excelente nutrição e pensando aí em melhoria reprodutiva dessa vaca? Primeiro, a gente usa o cromo orgânico, né? A gente sabe dos efeitos aí do cortisol na reprodução, né? O cortisol ele inibe aí alguns a glicose, né? Ela tem um efeito antagônico aí com a insulina e muito por conta do efeito do estresse. Então, fêmea em confinamento tem um estresse muito grande, tem então níveis de cortisol muito alto. Então, a gente usa o cromo como um inibidor, né, do efeito do cortisol e da insulina, né? Então, a gente vê aqui em um trabalho desse autor, né, que mostra o efeito do cromo, melhorando aí a taxa de concepção, né, e melhorando também o intervalo entre partos por conta dessa melhoria, dessa redução do estresse. O selênio orgânico, selênio bem conhecido aí para os produtores aí, né, da cria, então ele atua aí no sistema imune, redução aí da infecção uterina, né, pensando em absorção e retenção de placenta. A gente pensa também no bezerro, né, vascularização da placenta e do intestino do bezerro. Então, você tem um bezerro aí já sendo nutrido lá no útero da vaca. Outro suplemento, né, que a gente não pode deixar de fornecer é a vitamina DE. A fêmea, por ela ficar um período muito grande no confinamento e não ter acesso à forragem verde tem altas doses aí de ADE e supra a necessidade dessa fêmea. Então, no confinamento, a gente precisa ter um suplemento que forneça vitamina DE, pensando principalmente em sistema imune, né? Vitamina A e vitamina E tem uma correlação muito grande aí a nível metabólico e a nível de sistema imune, né? Então, a fêmea, ela tem uma reserva a nível de fígado aí de cerca de 120 a 150 dias. Quando ela sai desse pasto, né? Como ela tem acesso aí a uma dieta com feno ou com silagem que tem uma perda, né, de vitaminas, a gente precisa suplementar. E tem o aditivo, né? A gente precisa ter um ionóforo nesse sistema, né? O ionóforo, no caso aí, um recomendado e um dos mais estudados aí para fêmeas em reprodução, não só em confinamento, mas a pasto também, a lazalocida. A gente sabe o efeito benéfico aí na produção aí de hormônios, na produção aí de melhoria de folículo e capacidade ovulatória aí das fêmeas, e também com um papel muito importante que é um anticoxidiano, né? De novo, ambiente com alta lotação, possibilidade de ter uma infecção, de ter problemas sanitários muito grandes, então entra a lazalocida como um anticoxidiano aí muito forte. Então, fazendo aí uma venda aí do nosso produto, né? A Cargill tem um produto para cria confinada que tem a lazalocida, cromo orgânico, selênio e vitamina D, exatamente pensando para esse sistema de produção. E falando aí do manejo geral, como é que funciona, né? O manejo dessa fêmea. Então, a fêmea chega lá no dia 0, no 7º dia ela é processada, onde é identificada, onde a gente faz uma nova seleção dessa fêmea, seleção fenotípica dessa fêmea, né? E a gente faz uma apartação das fêmeas que vai para a reprodução e que vai para o descarte. No dia 30 é quando acontece o D0, né? Entra de fato no protocolo reprodutivo. No dia 70 é feito o primeiro diagnóstico e a nova ressincronização. E lá no dia 150 é feito o último diagnóstico e a fêmea que tiver vazia, ela vai para os lotes de fêmeas vazias para ir para a engorda. Então, basicamente, o protocolo nutricional do 1º ao 30º dia, a gente pensa aí em recomposição de score corporal, a gente busca em score
2,5 a 3. Né? A gente quer que essa fêmea que chegou no confinamento com a média aí de 11 arrobas e meio, chegue acima aí dos 300 quilos, com peso-alvo aí de 310 quilos. E a gente quer que essa fêmea também continue ganhando um pouco de peso, afinal de contas, ela é uma novilha. Então, ela está em fase de crescimento e ela tem que trabalhar, né, entrar no sistema de produção, né? Então, a gente trava aí as gestantes, né, de acordo com que as gestantes vão saindo, a gente também trava aí com ganho no máximo aí de 500 gramas. E acima do dia 150, né, que já passou pela terceira inseminação, as fêmeas gestantes elas vão para os lotes, também continuando ganhando aí suas 500 gramas, até chegar em seu peso de 400 quilos, quando a gente oferece somente o necessário para manter-se de acordo com a fase que ela está de gestação. Então, o protocolo sanitário, basicamente, aí entra no 7º dia, lá na identificação do animal, entra com esse protocolo sanitário. Na primeira inseminação, entra com a 2ª dose da vacina reprodutiva. Aqui um exemplo de manejo reprodutivo, que é o protocolo das OETs, né? Que tem aí 4 manejos, mais o diagnóstico, e um fator aqui de bastante atenção, e que é um grande desafio dentro do confinamento, que é ter a sua agenda aí de inseminação, de protocolos bem ajustados. Você tem trabalho, de acordo com o tamanho do seu rebanho, você tem trabalho todos os dias, de domingo a domingo. Então, é um desafio muito grande para a gestão desse confinamento. A apartação acontece de 30 em 30 quilos, a gente preza aí por uma padronização racial e fenotípica, lotes também de até 150 cabeças ou 300, isso vai depender muito da capacidade de processamento dos animais no curral, né? Então, vai depender da sua equipe lá do curral. E algumas observações gerais, é muito importante você ter um curral específico, né? Um curral de manejo específico para essas fêmeas. Não adianta você ter um confinamento que você vai trabalhar com engorda, fala, não, amanhã eu vou trabalhar aí com reprodução. É um tiro no pé, você tem todos os detalhes aí a nível de curral de manejo, pensando aí para fêmeas, né? Software de gestão reprodutiva, a gente tem alguns no mercado e é muito importante a gente ter para controle, para gestão do negócio. E mão de obra, né? A gente precisa ter uma mão de obra, uma pessoa para tocar o software corretamente, ter um controle de dados bem feito, ter os vaqueiros lá para buscar esses animais no confinamento, um veterinário para fazer a parte de inseminação e diagnóstico e um ajudante veterinário aí. Bom, para a gente encerrar aí, para a conclusão, como qualquer sistema de produção intensivo, né, cada engrenagem do sistema precisa estar funcionando e estar em perfeita harmonia, né? O intuito aqui não foi dar uma visão geral sobre o sistema produtivo, que ainda é novidade no Brasil. Como a gente viu, são poucos projetos que estão tocando aí com cria confinada. A ideia aqui é dar um conceito geral, mas quem tiver interesse de fazer algo aí nesse sentido na sua propriedade, é interessante ter uma consultoria aí que vai dar esse suporte aí, porque cada região tem as suas particularidades. No caso de Luiz Eduardo Magalhães, tem aí resíduo de lavoura. No caso do Mato Grosso, também o mesmo caso. Então, cada região tem as suas particularidades e precisa ter um desenho diferente aí para cada sistema. E aqui eu encerro com uma tela aí do Maurício Nogueira, né, da Atenagro. Ele mostra aqui que nos anos 2000 havia um desequilíbrio, né, na produção e na oferta de bezerros. Existia uma oferta muito maior de bezerros. Por conta disso, né, o risco do prejuízo era considerável, né? Não se permitia ter altas produções, sistemas de alta produção, né, para produção de bezerros, né? Agora, essa realidade mudou, né? A situação reverteu nessa última década. A gente está entrando numa década aí com alta valorização aí do bezerro, com a rentabilidade
muito alta aí para quem produz aí de 26 a 38 arrobas, né, por hectare no sistema de cria. Então, sem dúvida nenhuma, a cria, né, é o diferencial da pecuária brasileira, é onde a gente tem um potencial muito maior de explorar e de ter uma maior, né, chance de rentabilidade aí dentro da propriedade. Então, era isso aí que é o nosso recado, e fico aí à disposição, os meus contatos aí para quem quiser mais informações. E, Rafael, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Pedro, obrigado pela tua palestra. Eu acho que ela trouxe novos pensamentos, acho que na cabeça de cada um hoje vai dormir com a pulga atrás da orelha, né? Pensando nesse sistema novo aí. Eu acho que ele é muito interessante para as regiões onde a terra é muito valorizada, principalmente, para áreas, talvez áreas menores, também é uma atividade interessante. Até a gente estava discutindo essa semana de um cliente que está pensando em confinar as suas vacas, né, aqui no Paraná. E a principal dúvida de todo mundo que ficou é o custo disso aí, né? Muitas vezes a pessoa tem a ideia de um custo alto, mas como você falou, a vaca, a exigência nutricional dela é muito menor do que um boi ou do que uma novilha ou um garrote, né? Então, Exato. esse custo é menor, bem menor do que um custo, se você for comparar com o custo de engorda, né? Exatamente. Só para você ter ideia, eu não coloquei esses números aqui na apresentação, mas no projeto da Bahia, sai um custo de arroba produzida de bezerro na faixa de R$300. Só que hoje, qual é o custo de um bezerro, o preço de uma arroba de bezerro desmamado? Na faixa de R$400 a R$450, né? Então, é um sistema produtivo aí que muito viável. Claro, a gente sabe que é por conta do momento que a pecuária está passando, é o momento que o ciclo pecuário está favorecendo isso, e quem está aí já trabalhando nesse sentido tem tudo para aproveitar essa onda, né, Rafael? Legal, eu vou abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para o Baiardi, que está assistindo nós, Pedro. Muito conhecido nosso amigo aí da Bahia. Alô, Baiardi. Um abraço. E eu acho que esse é o caminho, Pedro, é cada vez desafiando mais os sistemas, produzindo cada vez mais e abrindo a mente da gente para novos sistemas, né? A gente às vezes fica muito ligado num pensamento só, que a cria tem que ser a pasto, e isso aí a gente vê, né? A gente também teve nos Estados Unidos, vê que lá as áreas são pequenas, então é uma alternativa, não é nem alternativa, né? Eles têm que fazer isso, né? Não tem muito o que fazer, né? E a gente aprende a cada dia, né? Então, eu queria agradecer você mais uma vez aí, pela sua disponibilidade, e um abraço aí para você, boa sorte aí no teu trabalho, e a Cargill sempre aí na vanguarda da pecuária. Parabéns, Pedro. Beleza, obrigado, Rafael, obrigado a todos aí que esteve com a gente aí nessa noite. Precisando de qualquer coisa, estamos às ordens aqui. Valeu, moçada, um abraço. Pessoal, então, queria agradecer a participação de todos aí. Muito obrigado aí por esse tempo aí que vocês dispuseram para assistir as palestras. Amanhã, lembrando que amanhã temos mais. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem para nós ou para os participantes aí. Essas apresentações, depois elas estão sendo gravadas, elas vão estar disponíveis no canal da empresa, no YouTube. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos e até amanhã.